Vou colocar pra gravar aqui. Então, como eu estava dizendo, antes que eu esqueci de gravar, o equilíbrio total, o equilíbrio de rotação, né, depende do torque, do momento de força, que tem que ser igual a zero. O torque está associado a uma rotação. Quando você vai empurrar a porta, igual eu falei, você não empurra perto da dobradiça, você empurra perto da maçaneta. Por quê? Porque você aumenta o braço da alavanca. É isso que você está fazendo, tá? Então, o torque está associado à rotação, ou melhor, o efeito de rotação gerado por uma força, tá? E esse efeito de rotação depende do quê? Então, eu vou pegar aqui uma barrinha. Tá? Imagina que isso aqui pode ser uma porta vista de cima, não tem problema. Nesse ponto verde-limão aqui, é o ponto fixo, ou seja, onde a porta está presa, tá bom? Se eu fizer uma força nessa posição, uma força F, que eu vou chamar de F1, ela vai fazer a porta girar para aquele lado. Ela vai criar uma rotação aqui. Ou seja, vamos ter um torque associado. Se eu pegar uma outra força, F2, ela também vai gerar o efeito de rotação. Se essas forças forem iguais, tá, em valor, ambas têm, por exemplo, 100 newtons, a força F1 com certeza vai gerar maior efeito de rotação, porque ela está mais distante do ponto fixo. É essa distância aqui que importa, ó. Tá, peguei uma cor que não... tá, dá pra ver. É essa distância aqui que importa. D, tá bom? Como a distância é maior, ela gera maior rotação. Só se pegar a caneta aqui, e se você empurrar a caneta aqui, você gira ela um pouco. Se você empurrar a caneta por fora, você acaba girando ela muito mais, tá? Então, exemplos que aparecem na explicação da apostila em exercícios mesmo. Gangorra, aquela gangorra de parquinho, que cada criança fica numa ponta. Se você tem uma pessoa que tem mais massa, que é mais gorda, ela tem que ficar mais próxima do apoio, tá, do meio da gangorra, e a mais leve, mais distante do outro lado, mais perto da ponta, para equilibrar esses efeitos da força, que é o torque, que é o efeito de rotação, tá? Porque você vai mudar essa distância até o ponto fixo. Chave de roda, tá? Você vai ver um cara com caminhão, ônibus, desparafusando uma roda, tirando as porcas lá da roda, ele não vai usar uma chave pequenininha. Ele vai usar talvez uma chave pequena, em que ele vem depois e coloca um cabo de metal ou de aço bem maior, com um braço bem maior, que a minha câmera tá pequenininha agora, né? Bem maior, e ele aumenta a alavanca. Então, quando ele faz esse movimento, ele faz movimento... A mesma força gera mais rotação, tá bom? Por isso que você pega um parafuso que está preso com uma porca em algum lugar e tenta com a mão girar, você não consegue. Só que a sua mesma mão, quando você coloca uma chave que tem um braço de alavanca maior, ela é mais distante do apoio, você gira com facilidade, tá? Então, são várias e várias aplicações. Como que a gente calcula o torque total? A gente precisa de um referencial. Não sei se na apostila de vocês obriga referencial para horário ou anti-horário. Aqui tanto faz, tá? Você pode escolher o que você quiser. O importante é que nós temos um referencial a ser adotado. E aí você pode escolher o referencial como sendo horário ou anti-horário, tá? Tanto faz. Normalmente as apostilas falam para você escolher o anti-horário como positivo e o horário como negativo. Mas se você sinalizar na resolução, tanto faz, tá bom? Vou pegar aqui um exercício da apostila já para a gente treinar no exercício. Então, deixa eu pegar aqui, abrir ele, né? Cadê? Exercício 1. Aqui. Deixa eu puxar para o lado aqui o tablet, iPad. Aqui. Então, ó. Primeiro exercício. Deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo certo. Vai projetar. Uma gangorra homogênea de 2 metros de comprimento está apoiada no seu centro, como mostrar na figura.
O menino de 40 kg decide subir na extremidade direita da gangorra. Qual a distância desse menino? Deve-se posicionar seu amigo de 50 kg para que a gangorra fique na posição horizontal. Então, ó, vou desenhar a gangorra de novo, vai ficar mais fácil. Então, aqui temos a gangorra. Opa! Aqui temos a gangorra. Tá bom? Ela está apoiada bem no centro. Então, vou colocar aqui com o ponto fixo. É bem na meiuca dela. Ponto fixo. Tá? O menino de 40 kg, ele está na extremidade direita. Então, como ele está aqui nessa extremidade direita, existe uma força peso, que é o peso do menino, que empurra, vou chamar de peso 1, tá? Que empurra essa gangorra para baixo. Do outro lado, eu tenho que colocar um menino para equilibrar esse efeito. Como o menino é mais pesado, isso aqui é uma análise que você não precisaria fazer, tá? Mas como o menino é mais pesado, esse segundo, tem mais massa, ele deve ficar mais perto do centro. Tá? Qual que é o centro? Qual que é o ponto fixo? É o PF aqui, o verdinho. Tá? Então eu sei que ele tem que ficar mais perto do centro para equilibrar isso. Mas como que eu vou resolver esse exercício? Tá? Temos o ponto fixo, temos as distâncias, né? A barra não tem 2 metros? Qual que é a distância do menino que está no P1 ali, que é o peso 1, até o ponto fixo? 1 metro? 1 metro. E metade da barra, né? 1 metro. Já o menino 2, eu não sei a distância para o ponto fixo. X. Vocês gostam de X, eu vou chamar de X. Tá? Então, eu tenho essas distâncias. Os pesos eu posso calcular rápido, né? Porque se a massa do menino 1 é 40 kg, o peso dele é 400. E do menino 2, se a massa é 50, o peso é 500. Ah, professor, mas ele não falou a gravidade. Na verdade, qualquer gravidade aqui vai dar a mesma coisa, tá? Porque como as gravidades são iguais para os dois, vai dar o mesmo efeito. O que eu vou escolher? Eu vou escolher um sinal para positivo ou negativo. Vamos imaginar, porque eu escolhi assim, vocês podem escolher qualquer outro, que se a barra girar para o sentido anti-horário, opa, tô louco aqui, para o sentido horário, é positivo, tá? Então, forças que fazem a barra girar para o sentido horário é positivo. Agora, eu fazendo isso aqui na tela vai ser ruim, porque eu estou invertida a imagem, né? Deixa eu só fazer um teste aqui, peraí. Vocês estão vendo a direita? Tá, aqui. Ó, temos a caneta, certo? Aqui tem um apoio. É o ponto fixo, é verde. A força vermelha não está desse lado? Cadê? Vai pro meio aqui. A força vermelha está desse lado. Se eu empurrar ela, olha o outro lado. O outro lado vai girar para qual sentido? Horário ou anti-horário? Olha a bundinha aqui, ó. Vai girar para o sentido horário. Então, essa força P1 é positiva, porque ela gera rotação no sentido horário. E isso é fácil de você fazer com uma caneta na mão, fazendo prova, por exemplo, no Enem, qualquer coisa da vida. Então, você consegue, trava no ponto fixo e faz a rotação. Para mim é complicado porque eu estou invertido aqui. Agora, desse lado aqui, em algum ponto, eu tenho o P2 aqui, tá? Olha o que acontece quando eu puxo a barra. Olha o que acontece com o outro lado. A pontinha está girando para qual sentido agora? Anti-horário. Tá? A ponta da caneta. Eu faço a força de um lado, a ponta da caneta vai para o outro lado. Ó. Se é anti-horário, é negativo. Então eu tenho já os sinais associados a cada uma dessas forças. Por quê? Porque a rotação total tem que dar zero. O torque total está zero, porque a gangorra tem que ficar parada. Então, torque total igual a zero. Professor, mas você não falou até agora como que eu calculo o torque. Eu sei que o torque total tem que dar zero, BBB. Então, o torque depende da força e da distância, igual eu falei para vocês, né? Se muda a força, vai mudar a distância. Então, o cálculo do torque é bem simples. Ou momento de força. Torque é força vezes distância. Só isso. Tá? Em que a gente tem aqui. Essa aqui é o torque, né? Essa é a força. Deixa eu ver se não está cortando nada ali. E essa é a distância ao ponto fixo. Tá? Unidades. Força, newton. Distância, metro. E o torque é newton vezes metro. Tá?
é o mesmo torque de carro, tá? A mesma grandeza, só que no carro eles usam o quilograma-força, que é uma unidade antiga que não se usa mais para força, tá? Quilograma-força é o equivalente ao newton, vezes metro, tá? Então é a mesma coisa. Então quando você fala de torque de carro, é quilograma-força metro. Só que aí os caras começam a comer as letras e fica quilograma-metro, mas é quilograma-força metro. Então é só fazer isso. O torque total tem que ser zero. Então zero é igual. Qual o torque é positivo? O torque da força P1. Então, o torque da força P1 é positivo e o torque da força P2 é negativo. Tá? Bom, zero é igual. O torque da força P1 é a força vezes a distância. Qual que é a força vezes a distância? Quanto que vale P1? Tá? Aqui vai ser P1 vezes a distância, 1, né? Menos P2 vezes a distância, 2. Vou fazer aonde? Isso aqui eu vou puxar aqui pro canto. Vou fazer aqui, ó. Continuar aqui de cima. Bom, zero. Não, vou fazer o seguinte, Vou continuar aqui embaixo, ó. Esse aqui eu vou continuar aqui, nesse canto. Cadê? Deixa eu ver se apareceu ali. Ai, meu Deus. Ah, tá aqui. Tá, eu vou continuar. Opa! Eu vou continuar aqui, ó. Porque a gangorra tá bem na frente do. Deixa eu tirar essa gangorra da frente, pera aí. Cadê? Pronto. Opa. Aí, pronto. Vou continuar nesse lado aqui, tá? Zero é igual. O peso 1 vale 400. A distância 1, que é a distância até o ponto fixo, vale 1 menos. O peso 2 vale 500 e a distância 2 vale x. Então vai ficar 500x igual a 400. Aí você corta esses dois zeros. E aí você descobre que x, que é essa distância que ele queria, eu vou fazer aqui, porque não vai caber mais lá. X é igual a 4 dividido por 5, que é 0,8 metros. Então essa é a distância da 0,8? Tá. Essa é a distância do menino até o ponto fixo. Você fala, professor, você errou o exercício, porque não tem 0,8. Só que ele não quer a distância do menino para o ponto fixo. Eu sei que isso aqui vale 0,8. Espera aí. Ele quer a distância de um menino ao outro. De um menino ao outro, qual que é a distância? É só somar essas duas. Então vai dar 1,8 metros, que é a alternativa D de dado. Tá? Então, assim, é esse o princípio. Tá? É assim que a gente vai resolver os corpos em equilíbrio. O que vai aumentando são as quantidades de força, as dificuldades, tá? Tem uma parte que é bem facinho, que é só os nomes das alavancas, talvez essa eu já grave mesmo para vocês, depois que eu expliquei isso aqui. Eu vou usar agora um exercício em que eu vou considerar a barra também. Porque assim, a barra tem peso, a barra tem massa, a não ser que ele fale o contrário. Se a barra estiver apoiada no meio, lindo, maravilhoso. Se a barra não for homogênea, se ela não tiver o mesmo formato sempre, por exemplo, esse lápis com essa borracha aqui, ó. Esse lápis com essa borracha não é homogêneo. Se eu segurar no meio, ele não vai ficar equilibrado, ó, ele cai. Tá? Ele cai por quê? Porque aqui eu tenho mais massa do que do outro lado. Então, quando o corpo é homogêneo, você segura no meio, beleza. Quando o corpo não é homogêneo, ele tem uma força-peso que eu não posso desconsiderar. E é o que eu vou fazer agora com vocês. Deixa eu tomar aqui minha coquinha. Então, ó. Exercício 3, da página 80. Aí tem um monte de sigla ali que eu nem sei o que é. Modelo Enem. Você pode fazer a 1 da 82? Deixa eu ver qual que é, jovem. Se eu já não separei, tá? Capaz de eu ter separado, peraí. Deixa eu ver qual que é. Eu separei, jovem, é o próximo, tá? Só que esse aí tem dois apoios. Se der tempo eu faço agora, senão depois eu... Mas eu acho que vai dar tempo sim. Bom. Deixa eu puxar o negócio que eu esqueci de novo de puxar pra cá, peraí. Eita, nós.
Já tá puxado. Então, durante o processo de transporte de uma viga de aço para o alto de um edifício em construção, o operador do guindaste interrompeu a subida dessa viga, mantendo suspensa em repouso na horizontal, ou seja, ela não está rodando, o torque total é 0. Como o centro da massa da viga não coincidia com o seu centro geométrico, foi necessária a ajuda de operários que puxavam uma viga para cima com o auxílio de uma corda guia vertical. Cadê? Sabendo que o peso da viga é 8 kN, 8.000 newtons, a intensidade da força vertical aplicada pelos operários que estavam no chão para manter a viga estática na posição mostrada na figura foi D. Aqui todos os valores estão quilonewton, então eu vou desconsiderar esse quilo e vou fazer só com o número que está ali. Então 8, 5, 10, tá? E aí na resposta depois eu coloco o quilonewton, que é 1000 vezes maior. Então para começar eu vou desenhar de novo a barrinha aqui do lado. Tá? Vou fazer aqui num ponto mais alto aqui. Temos a viga, tá? Temos o centro da viga, que eu vou chamar de O. Algo parecido com aqui, tá? Aqui é o centro da viga. Eu tenho o peso da viga, o centro de massa, meio metro para o lado. Então aqui eu tenho, deixa eu ver o tamanho ali, tá bom assim. Meio metro e eu tenho o peso da viga. Então o peso da viga está puxando para cá. Vou chamar de peso... Ué, mudou de cor? Peso da viga. Tá? A tendência dessa viga é girar. Porque você só tem a força-peso ali, né? Tentando girar ela no sentido horário. Para isso, os operários vêm e fazem uma força no sentido oposto. Que é a força dos operários, FO. Que está uma distância de 1,5 metros da distância do peso da viga. Beleza, do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, não tenho nada. Então eu posso continuar, tá bom? O peso da viga é 8 kN. E eu quero saber a força F0, FO. Primeira coisa, estabelecer um referencial. Qual referencial que eu vou estabelecer? Tanto faz. Vou estabelecer agora que o anti-horário é positivo. Tá? O anti-horário é positivo. Qual força tenta girar essa barra no sentido anti-horário? Esse desenho é mais fácil de ver, né? FO tenta girar ela no sentido anti-horário. É só você travar um lápis ali na frente do desenho e empurrar igual a FO está empurrando. E o peso da viga está tentando girar no sentido horário. Então ele é positivo, ele é negativo, desculpa. Tá? O torque total tem que dar 0. Eu sei que o torque total tem que dar 0. E eu sei que positivo é o torque de FO, né? Então é FO, torque de FO, menos o torque da força-peso da viga. Professor, quando eu tenho duas forças assim e está em equilíbrio, eu posso igualar direto, porque um vai passar para o lado? Pode, tá? Mas se você tem 2, 3, 4, 5 forças, aí você não consegue fazer direto. Você tem que desenhar e fazer o esqueminha, tá? Vamos lá. Lembrando que torque é a força vezes a distância para o ponto fixo. Qual que é o torque de F0? É F0, que é FO, na verdade, estou falando F0, mas é FO. E a distância de FO para o ponto fixo. E é aqui que está o negócio. A distância de FO para o ponto fixo são 2 metros. Porque é a distância daqui até o ponto fixo. 2 metros. Tá? Então não é até a outra força. Não é até o peso da barra. É até o ponto fixo. Menos torque da força-peso. É o peso, né? Que é 8 vezes a distância. Vou fazer igual eu fiz ali. Peso da viga vezes a distância, que é 0,5. Aqui é o seguinte, eu tenho que manter equilíbrio, não tem? Quantas vezes a força... É que eu não coloquei aqui. Tá? Quantas vezes a força peso da barra está mais próxima do que a força FO? Ou seja, quantas vezes 0,5 é menor que 2? 4 vezes, né?
Você dividir por 4, 2 dá 0,5. Olha o que vai acontecer com o resultado. 0 é igual a 2F0 menos. O PV vale 8, né? Então 8 vezes meio. Então 2F0 é igual, eu já passei para o outro lado agora, tá? Igual a 4. Então a força F0, vai ficar bem na minha cabeça esse negócio aqui. A força FO, tô falando F0, mas FO, é de 2 newtons. Opa, 2 kilonewtons, né? 2 kilonewtons. 2 kilonewtons é exatamente 4 vezes menos do que 8 kilonewtons. Então o que acontece? Se você dobra a distância, a força cai pela metade, é necessária para ter o mesmo efeito. Se você aumenta 4 vezes a distância, você vai diminuir 4 vezes a força necessária. Então, esse exercício, depois de um tempo, quando só tem 2 forças e é tranquilão, você não vai fazer conta. É só começar a olhar e falar, ah, tá, essa distância aqui é 3 vezes maior. E aí você vai lá e resolve de cabeça. Tá? Então, para torque, gente, com mais forças, eu posso até depois gravar. Por sinal, eu gravei a aula do Kirchhoff, esqueci de mandar para vocês. Ou já mandei, não lembro. Das resoluções. Eu vou olhar no Classroom lá. Não sei se eu falei no começo da aula, que depois eu vou postar tudo no YouTube e vou parar de postar lá no Classroom. Falei isso já? Não sei. Se eu falei, me avisem. Se eu não falei, também me avisem. E aí eu posso fazer um com mais força, mas é basicamente isso. O exercício que a Beatriz me pediu, que eu já estava separado. Eu não lembro de você ter falado, não. Oi? Eu não lembro de você ter falado desse negócio do Classroom, não. Então eu esqueci de postar. Eu gravei a aula de Kirchhoff. Quando eu fiz lá um exercício com vocês, eu falei que ia fazer umas malhas mais complexas. Não sei se vocês lembram disso. Ia mandar. Eu só esqueci de mandar. Eu gravei e esqueci de mandar. Então eu vou gravar e mandar pra vocês, tá? Esse exercício. Já tá gravado, eu só tenho que mandar. E eu vou continuar postando tudo no Classroom, aula gravada, tá? Eu só vou parar de mandar os prints, gente, que dá um trabalho do cão. E enquanto eu tava postando no arquivo do Drive, eu sei que era complicado. Mas agora eu vou gravar e vou postar no YouTube. E no YouTube é mais fácil vocês mexerem, tirar print de tela, tá? E aí eu vou transformar todos os links aqui lá em links do YouTube. Aí vocês podem assistir, fica mais fácil, eu acho. E pra mim é mais fácil também. Então, é útil ao agradável. Vamos lá. Agora esse aqui é cabreiro, esse exercício, hein? Tá pequenininha a imagem, depois eu aumento. Vamos só ler o que tá acontecendo. Deixa eu minimizar aqui. Em uma loja, página 82, exercício 1. Em uma loja, 3 peças de roupa estão em uma arara, suporte para pendurar roupas, conforme mostra a figura. Tá? Que tá bem pequenininha ali, na apostila de vocês está maior. A arara é constituída de 3 partes. Tá, vamos falando como funciona uma arara. Todas de mesma massa, 1 kg. Tá? As partes da arara ali. Cada peça de roupa e seu cabide forma um conjunto. Então temos um conjunto com a massa 1 é 1 kg, que é o peso 1 nesse meu desenho aqui, tá? Que está a 0,10 metros da parte A. O conjunto 2, que é o peso 2, de meio quilograma, que está a 0,2 metros, 20 centímetros do ponto do conjunto 1, desculpa, do peso 1. E o conjunto 3 de 1,5 kg, que está a 20 centímetros da parte B. Então é uma distância em relação à outra. Tá? Considerando que todas as partes da arara são homogêneas e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa correta que apresenta os módulos das forças em newtons, que é a parte C, aplica sobre as partes A e B. Tá? Então, na verdade, ele está fazendo todo um fuzuê para perguntar isso aqui. Ó. Eu vou desenhar de novo o esqueminha da barra. Vocês vão fazer um pouco maior. Então, deixa eu ver. Aqui assim, mais ou menos. Temos a arara. Temos o centro dela. Ele fala que a barra é homogênea. Tá? Aqui é 0. O centro dela. Se a barra é homogênea, se o corpo é homogêneo, o peso dela age no meio. Já está até desenhado ali, tá? Então, o peso da barra, da arara, é aqui. Eu vou usar as mesmas letras que ele colocou no enunciado, tá? Peso de C. Peso do conjunto. Do conjunto
da arara, sem pensar nas roupas, tá? Bem no centro. A barra tem 1 metro, né? Então, depois eu vou colocar essas distâncias. Eu tenho as outras forças, que são os cabides. Então eu vou chamar de... Deixa eu ver que cor que eu vou colocar aqui. Peso 1. Faltam 10 minutos, tá certo essas contas aí do negócio? Agora tá certo, né? Não sei o que aconteceu na outra aula. Pior que o povo depois acha que é migué, que eu não tô querendo dar aula pra eles. Peso 1. Peso 2. E peso 3. Só que nesse exercício, deixa eu colocar esse peso 3 para baixo aqui. Não existe um ponto fixo. Existem 2 pontos fixos. Que a arara é apoiada dos 2 lados. Não sei se alguém tem arara em casa aí. Não um bicho, tá? Que eu vou chamar de normal de A. E aqui de... Oh, meu Deus. Normal de A. E aqui de normal de B. Beleza. Como que esse negócio vai girar se ele está com as 2 extremidades presas? Assim, desconsiderando que eu possa quebrar essa caneta no meio. Se eu empurrar essa caneta no meio para baixo, tem como ela girar desse jeito aqui? Se eu tô... Voa minha caneta. Ixi, Maria. Pera aí, gente. Senão, sem a caneta eu não consigo dar aula. Eita, não cai não, não cai, não cai, não cai. Pera aí que nós tivemos um problema. A caneta caiu. Aqui. Eita. Aí voltou. Tá todo mundo bem, todo mundo bem. Então eu vou fazer com mais calma dessa vez. Pegar uma barata, se quebrar não tem problema. Ó, eu tenho um lápis aqui, preto, certo? Eu tô segurando assim. Se eu empurrar esse lápis para baixo no meio, esse lápis não vai girar, porque tem 2 apoios. Professor, como que eu vou resolver esse negócio se tem 2 apoios, então? Se vai usar um artifício, que não é bem um artifício, é um pouco de lógica. Você vai tirar uma das forças do apoio. Por exemplo, eu vou considerar que o A continua sendo o apoio, tá? Então aqui passa a ser, aqui é o ponto fixo, o A. E no lugar do apoio B, eu vou fazer de conta que esse apoio B não é um apoio e só é uma força. Porque fisicamente não faz diferença, tá? Por exemplo, se o apoio ali estava fazendo uma força, eu nem sei o valor, tá? De 100 newtons, o apoio estava fazendo uma força. Eu tiro o apoio e coloco uma pessoa segurando com uma força de 100 newtons, dá na mesma. Então eu vou considerar que um é ponto fixo e o outro não é. Ou seja, NB agora não é mais fixo. Não é fixo. Deixa eu ver se cortou. Ah, cortou. Tá? E aí você consegue resolver o exercício. Professor, poderia escolher o B? Poderia. Qual que é a dica que eu dou? Nesse caso, os 2 estão na extremidade. Tá? Os 2 apoios. Então, tanto faz. Quando você tiver um apoio que está na extremidade e outro não, por exemplo, assim, ó. Ai, meu Deus, não vou derrubar a caneta de novo, hein? Tipo assim, ó. É que meu dedo é gordo, não dá pra ver direito. Vou fazer assim. Ah, não dá pra ver. Às vezes acredita em mim, né? Você tem 2 apoios. Um tá, por exemplo, nesse canto aqui, nessa posição. E o outro tá nessa posição aqui. Então, eles não estão nas extremidades. Você deixa sempre o da extremidade como apoio e o outro como força. E agora é só resolver o que a gente já sabia. Tá? Aplicar tudo que a gente já sabe. Vou escolher um sentido de rotação. Vou escolher aqui o sentido horário. Tá? Então, o que girar para o sentido horário é positivo. E agora vamos força por força. Lembrando que o O é o centro. Tá bom? Primeira coisa importante ali. O peso da barra está no meio. Ele está girando para qual sentido? Horário ou anti-horário? Deixa eu fazer o teste aqui. Aqui está preso no meio da barra. Essa minha mão aqui é a força peso. Tá ao contrário, né? Não. Tô louco, peraí. Aqui está apoiado. Não, ao contrário. Aqui. Aqui está apoiado. Cadê? Aqui. E o peso está no meio. Está girando para qual sentido? Está girando para o sentido horário, né? Então, o peso gera um torque positivo. O peso 3 do cabide 3 também gera um torque positivo. O peso 2 também gera um torque positivo. O peso 1 gera um torque positivo. Todos esses, em relação ao ponto verde, geram um torque positivo. O que acontece com o NB? NB é o único negativo que está empurrando para o outro lado. Então, o NB gera um torque negativo. E o NA? O NA não gera torque. O torque daqui é 0. Professor, mas por que é 0? Qual é a distância da força até o ponto fixo? 0. Você fazer uma força no ponto fixo, não tem rotação. Se você empurrar a dobradiça da porta,
Eu não digo onde a dobradiça é presa na porta. Aquele cilindrinho da dobradiça, empurrar ali, você não vai conseguir rodar a porta nunca. Então, se você empurrar seu cotovelo, você nunca vai conseguir mexer o seu braço. Tá? O cotovelo é o ponto fixo da alavanca do braço. Então, no ponto fixo não existe torque. Tá bom? Então ali é zero. E aí eu sei que a barra está em equilíbrio. E eu sei que o torque total é igual a zero. O torque total sendo igual a zero, quais torques são positivos? Então vamos lá. Peso 1 vezes a distância do peso 1 mais. Deixa eu colocar os mais primeiro aqui. 2, 3, acho que deu. Então, peso 2 vezes a distância do peso 2. Peso do conjunto vezes a distância do peso do conjunto. Vou fazer só o C aqui, vai ficar mais fácil. Peso 3 vezes a distância do peso 3. Menos o único torque que é negativo. Que nesse caso é o torque de NB. Cadê? NB vezes... Vai ficar apertado. Ai, meu Deus. A distância de B. Ah, cortou. Vamos lá, vou fazer menorzinho aqui. Tá? NB vezes a distância do B. Pronto. Ah, beleza? Pessoal, vai cair a conexão, eu vou desconectar para conectar de novo, beleza? Aí eu vou continuar desse ponto. Fechou? Então entre de novo aí fazendo favor. E voltei. Vamos lá. Todo mundo aí, deixa eu só colocar o rolê aqui de novo. Compartilhar a tela. Pessoal, peraí, acho que vocês não estão me ouvindo ainda. Seguinte, eu esqueci de fazer a chamadinha lá no primeiro pedaço da aula. Então, por favor, façam esse favorzinho aí pra mim. E manda os pontinhos lá do sucesso. Enquanto eu vou ajeitando aqui o bate-papo. Aí. Beleza. Tá gravando, tá tudo certinho. Tá bom. Então eu vou continuar de onde eu parei, tá bom? Qualquer dúvida aí. Ah, eu vou tirar esse monte de coisa anunciada aqui. E vou... para limpar um pouco essa tela. Pera aí. Então eu vou trocar isso aqui. Vou tirar esse título daqui também. Pronto. Então, ó. Eu cheguei nisso, certo? Agora eu preciso substituir as forças ali. Calcular os pesos, na verdade, né? Então, eu fechei o negócio do exercício, mas não devia ter fechado, porque eu tenho que ver no enunciado. Então, eu vou colocar só o valor dos pesos. Tá? Pessoal, se alguém tiver com o microfone aí e não for falar, por favor, desliga o microfone. Vamos lá. Pesos. Massa vezes gravidade, né? Duas partes A, uma parte C. Qual é o peso da parte C que tá agindo ali? Ô, gente, eu tô pedindo pra desligar o microfone. Fala um favor pra mim aí, né? Obrigado.
Qual é o peso da parte C? O peso da parte C é, a massa, desculpa, é 1 kg, então o peso é de 10 newtons, tá bom? Já vai aparecer aí. Professor, e a parte A e a parte B? A parte A e a parte B são aquelas partes da arara que ficam em pé, então elas só estão fazendo força ali, o suporte em cima é que é o que conta, é onde está a barra que está girando. O conjunto, cadê? O conjunto 1 tem 1 kg, também 10 newtons de peso. O conjunto 2, meio quilograma, então 5 newtons de peso. E o conjunto 3, 1,5 kg, 15 newtons de peso, tá? Então eu tenho todos os pesos aqui agindo. Está ligado o microfone? Tá. Agindo sobre essa barra. Agora eu vou tirar de vez o exercício aqui para parar de me atrapalhar. E vou continuar resolvendo. Ah, eu não devia ter tirado de novo o exercício. Ei, deixa eu colocar o desenho de volta aqui que eu esqueci de pegar os dados aqui. Eu vou colocar esse negócio no canto para não atrapalhar aqui. Assim. E eu vou puxar esse negocinho. Tá bom assim. Pronto. O desenho original lá que eu não tinha colocado as distâncias. Vamos lá. 0 é igual. Peso 1 vale 10. Qual que é a distância do peso 1 para o ponto fixo, que é o NA, que é o apoio da esquerda? 0,1 metro. Tá? É o P1 até o lado esquerdo da barra. P2 até o lado esquerdo da barra. P2 vale 5 e o lado esquerdo da barra está a 0,3 metros. Mais PC, que é o peso do componente C, que é 10 newtons, vezes a distância do componente C até o ponto A, que é de 0,5 metros. Mais P3. P3 vale 15. E a distância de P3 até o ponto fixo na esquerda é 0,8. Menos, vou colocar aqui embaixo, tá? Menos a normal de B, que eu não sei, vezes a distância até o ponto fixo, que é a barra inteira. A normal tá lá do outro lado da barra, que é 1 metro. Então eu vou continuar aqui em cima, tá? Aqui, ó. Vai para baixo, né? Um pouquinho para baixo aqui. 0 é igual. 10 vezes 0,1 é 1. Mais 5 vezes 0,3 é 1,5. Se eu fizer alguma coisa errada, vocês me avisem, hein? 10 vezes meio, 5. 1,5 vezes 0,8. Tô com uma preguiça monstruosa de fazer a conta. Então vou fazer na calculadora. 15 vezes 0,8. Que dá 12. Menos NB. Tá? Passo NB para o outro lado. Normal de B é igual. 12 com 5 dá 17, com mais 1 dá 18, com mais 1,5 dá 19,5. É isso? É isso? Será que é isso? Será que eu não fiz uma conta errada? Deixa eu ver. Dá 1, 0,3, dá 5. Bom, eu acho que é isso. É isso mesmo, né? Tá, eu achei a força do apoio B. Aí você fala, professor, agora eu vou ter que pagar tudo de novo e fazer para o apoio A? Mudar o ponto fixo para o ponto B e fazer para o apoio A? Não, jovem. A física tá aí para facilitar a sua vida. Vamos usar outra condição, porque assim, a gente sabe que a barra não está rotacionando, certo? Só que essa barra ela tá voando para cima assim, ou tá descendo com aceleração? Não. O que significa então que a força resultante é 0? Se a força resultante é 0, significa que todas as forças para cima cancelam todas as forças para baixo. Quais são as forças para cima? NA mais a força de NB que eu acabei de descobrir, 19,5, igual às forças para baixo, que é 10 mais 5 mais 10 mais 15, que dá 20, 30, 40. Então a força do apoio A é 40 menos 19,5, que é 21,5. Né? Se eu tiver feito a conta errada, vocês me avisem, por favor. E aí nós chegamos na força do apoio A,
Só para ver as alternativas. Professor, na resolução tá que é 20,5. É, porque é 20,5. Eu fiz a conta errada. Obrigado, jovem. É 20,5, né? Matemática básica. Eita, nós, hein? 20,5 newtons. Trabalhar sentado não é uma boa. Tá aí, ó. 20,5. Então, para 2 apoios, como que a gente faz? Como você tem a resolução, jovem? Eu mandei a resolução para vocês? Não, é porque nós temos que assistir as aulas do Ah, portal, né? entendi. Verdade. Entendi. Ó, 20,5. Então, para um apoio, igual o exercício que a gente já tinha feito, como que a gente resolve? Coloca lá ponto fixo, escolhe o sinal e resolve. 2 apoios, você vai pegar um apoio e transformar no ponto fixo, ou melhor, um dos apoios continua sendo ponto fixo, aqui o meu foi o A, o verdinho, e o outro vira só uma força. Você esquece que aquilo é um apoio e resolve normalmente, tá? O que não vai dar para fazer nessa aula hoje, que aí eu posso fazer separado e mandar para vocês. E eu farei isso mesmo, tá? Quando eu for mandar todas as outras aulas. É quando a barra está apoiada na parede. Tá? Tem um exemplo, vou até apagar aqui, só para mostrar para vocês. Que é mais ou menos assim. É bem comum, na apostila de vocês tem, por sinal. Temos o chão. Temos a parede. Deixa eu tirar esse negócio do exercício que não faz sentido ele estar aqui mais, né? Ai, peraí. Pessoal, é só terminar esse aqui e já acabou a aula, tá? Só pra... Então aqui eu tenho o chão e a parede. E aí eu tenho uma barra apoiada desse jeito aqui, ó. A barra vai ser um negócio vermelho. Tá? Então as forças que estão agindo aqui, elas não são mais perpendiculares à barra. Essa força está agindo aqui, ó. Opa. Ela está agindo aqui. Ô, Jesus. Aqui na barra, essa força está agindo aqui. Tá vendo que esses ângulos em relação à barra, aqui eu vou chamar de alfa e aqui eu vou chamar de beta, não são mais 90. E até agora a gente só trabalhou com força perpendicular à barra. Então aqui eu vou ter que fazer um esqueminha, tá? Que talvez na apostila você esteja dentro da fórmula, mas eu acho que não faz sentido falar isso em formato de fórmula, para aí a gente conseguir ver o que está acontecendo com ela, tá? Para ver a rotação, sem contar que tem o peso aqui, né? Tem o peso da barra ainda mais para cá. Então a gente tem que ver toda essa questão das distâncias, qual que é o ponto fixo, mas isso aí fica para um outro exercício que eu faço depois separado, tá bom? Gente, alguma dúvida no que eu falei hoje, em algum exercício da apostila que vocês querem que eu já anoto aqui para gravar depois a resolução, em algum assunto que talvez vocês já estejam vendo aula para frente, aí eu posso adiantar e gravar um pedaço de uma aula e mandar para vocês também, pra vocês não ficarem patinando aí no conteúdo. Alguma coisa? Acho que não. Então, beleza, jovens. Se é isso, é isso. Nos vemos semana que vem. Até lá, depois que eu organizar tudo no YouTube certinho, eu mando pra vocês, que eu vou criar uma playlist só da turma de vocês, pra vocês verem as aulas lá, tá? E assistam, porque eu acho que é mais fácil do que lá. Eu vou continuar postando no Classroom, tá? Respondendo as dúvidas de vocês, que igual vocês já mandaram. E aí a gente vê o que a gente faz, como vai ficar melhor. Beleza? Então, jovens, é isso. Qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar. E até mais. Deixa eu fechar aqui. Problema com a nota, pode me avisar, viu? Se der algum probleminha com nota lá depois, no boletim. Deixa eu fechar aqui. Parar.